Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, muito bom estar contigo mais uma vez. Dá-nos sabedoria para ouvir a Tua voz e entender a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos juntos então, estudando Isaías capítulo 2. Já levantei, já orei, já li a minha palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e agora quero conversar com você um pouquinho sobre Isaías capítulo 2. Obviamente que os versos que eu selecionei aqui, eles são versos que falaram ao meu coração e podem ser os mesmos com os quais Deus vai falar contigo. Mas pode ser que você destaque outros versos de Isaías no capítulo 2. Então, é bom você ter sempre em mente isso. É bom você ter sempre a sua caneta para sublinhar e destacar aqueles versos em que Deus fala contigo. Eu quero destacar aqui hoje alguns versos. E vamos lá então. O verso que eu quero destacar de maneira especial, logo para começar, é Isaías capítulo 2 e o verso 2. Aqui diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será restabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele fluirão todos os povos. Muito bem. Sublinhando esse 2 e sublinhando o 3 também. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vou destacar também o verso 6, que diz: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, por quê? Os seus se encheram de corrupção. E vou destacar também no versículo 11, onde diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos. Aí termina, eu destaquei aqui no final do versículo 11 a palavra naquele dia, e no início do verso 12 a palavra dia do Senhor. No versículo 17 ainda diz: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Daí diz, naquele dia. Então, nesses versículos que eu acabei de sublinhar aqui, nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele começa dizendo, nos últimos dias, versículo 2. Então, essa expressão, últimos dias, ela está em paralelo também com o versículo 11 e o versículo 12, quando apresenta naquele dia, ou o dia do Senhor, e ela é uma palavra de esperança, porque ela vem apresentando aqui o seguinte, uma visão gloriosa que começa no segundo capítulo e ela introduz um incentivo para o povo a adorar a Deus e se arrepender de seus pecados. O que ele está dizendo é que há esperança para Deus. Então ela diz o seguinte, ó, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, então essa expressão a casa do Senhor é o mesmo que dizer que o Deus de Israel ele seria honrado acima de todos os demais. Depois eu destaquei também aqui a palavra montes. Monte sempre foi um símbolo de poder. Então, Deus está acima de tudo, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Depois no verso 2 ainda diz, afluirão para ele todos os povos. Ou seja, era o plano original de Deus, era que Israel fosse uma bênção para todas as nações e o povo viesse até Israel para ouvir da palavra de Deus. E esse plano ainda hoje é o plano de Deus para mim e para você, para o Israel espiritual, ou seja, que nós sejamos uma bênção para outras pessoas, uma bênção na vida daqueles que não têm esperança. Depois, uma palavra que eu destaco aqui está no versículo 5, onde ele diz, andemos na luz do Senhor. Primeiro, é um convite para que nós possamos primeiro andar nos caminhos de Deus, para aqueles que não têm esperança possam depois se espelhar em nós e andar também. Ou seja, o que o texto está apresentando aqui, de uma maneira ou de outra, é de que as pessoas veem mais a questão do Evangelho naquilo que nós fazemos do que naquilo que nós dizemos. É importante viver o Evangelho. Por exemplo, não basta apenas dizer
para as pessoas ou falar para as pessoas de honestidade se eu sou corrupto. Não basta apenas falar para as pessoas serem honestas se eu também minto nas minhas relações comerciais, no meu dia a dia. Não basta apenas criticar a corrupção se eu não sou plenamente honesto nas minhas atividades corriqueiras. Então, o que o texto está apresentando é que é um convite para que nós, em todos os pequenos detalhes, nós possamos andar na luz do Senhor. A luz do Senhor pode ser a Bíblia Sagrada. Por exemplo, se a gente abrir a Bíblia lá no Salmo 119 e o versículo 105, vamos ler juntos esse capítulo, esse versículo. Salmo 119 e o versículo 105 diz assim, ó, acompanhem comigo, diz a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, andemos na luz, ela está fazendo um convite para que nós andemos na palavra de Deus. Mas a luz também é Jesus Cristo. Obviamente, porque ele é o personagem central das Escrituras. E em todas as páginas da Bíblia nós podemos aprender sobre Jesus. Então, quando a Bíblia faz um convite em Isaías capítulo 2, andemos na luz, pode estar dizendo, ouça a Bíblia, ouça os conceitos da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, pratique-os na sua vida, mas também seja fiel a Jesus, entregue sua vida a Cristo. Vamos ver alguns versos da palavra de Deus que apresentam Jesus como nossa luz. Lá no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 8 e versículo 12, vamos juntos lá. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim, diz a palavra de Deus. João, capítulo 8, verso 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus é a luz. Se a gente for para João também no capítulo 1 e o verso 4, depois o verso 9, João nos diz o seguinte, ó, vamos ver juntos. João capítulo 1, verso 4 diz, falando da vinda do Messias, de Jesus Cristo a este planeta, diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No verso 9 lemos, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Jesus é a luz. No capítulo 12 de João, versos 35 e 36, ainda a gente lê o seguinte, ó, capítulo 12, versos 35 e 36. Ainda por um pouco, antes de Jesus subir aos céus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, no versículo 36 ele diz, enquanto tendes luz, crede na luz. Jesus é a nossa luz. A palavra de Deus é a nossa luz. E o convite de Isaías no capítulo 2 é, andemos na luz. Você gostaria de atender a esse convite do Senhor? Você gostaria de andar na luz de Deus? De entregar a sua vida a Jesus a cada manhã? De fazer de Deus o primeiro na sua vida? Amigo, não há coisa melhor. Quando nós abrimos a Bíblia e a gente diz assim, Senhor, eu sou tão falho, eu sou fraco, eu não consigo entender a Tua palavra. Mas abre meus olhos, me dá a visão da Tua palavra, ilumina os meus caminhos. Então Deus vai vir ao nosso encontro, não só vai nos dar sabedoria, mas vai nos fazer entender a Sua revelação. Lindo, né? Ainda no capítulo 2 nós lemos o seguinte, no verso 6, Tu, Senhor, desamparaste o Teu povo, a casa de Jacó. Por quê? Porque os seus se encheram de corrupção. Que triste. Não é que Deus desamparou o povo porque Ele tem prazer no sofrimento, mas é que o povo largou a Deus. O povo andou longe do Senhor, se encheram de corrupção e aí receberam a condenação. A decisão é nossa, querido. Deus apela, Ele manda convites através da Bíblia, através da TV Novo Tempo, através da internet, através de amigos. Ele apela para que a gente possa ler mais a Sua palavra, para que a gente possa seguir o que está escrito. Mas Ele também respeita a nossa decisão. E aqueles que se afastam da luz estarão em trevas. E nas trevas, amigo, nós batemos a cabeça.
nós tropeçamos e caímos facilmente. Nós não achamos o caminho. Nas trevas, nós caímos em pecado. Por isso hoje Deus está chamando você e a mim para andarmos na luz, para sermos fiéis, para abrirmos a Bíblia, não só abrir e deixar aberto no Salmo 91 em cima de uma estante, mas para abrirmos a Bíblia e lermos a Bíblia e ouvirmos a voz de Deus nas Sagradas Escrituras. Bem, o Isaías capítulo 2 termina fazendo um contraste. Ele apresenta aqui um apelo. No versículo 22 ele diz: afastai-vos, pois do homem cujo fôlego está no nariz. Ou seja, ele está pedindo aqui para que se afastemos daqueles que promovem a idolatria, que nos afastemos daqueles que nos levam para longe de Deus. Claro, devemos orar pelos ímpios, orar pelas pessoas, mas devemos andar ao lado daqueles que andam nos caminhos do Senhor. Sermos fiéis a Deus e a cada dia buscarmos a sua palavra. Ela é a luz. Vamos orar por isso? Eu quero orar para que Deus ilumine teus passos, teus caminhos. Vamos lá? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ilumina mais uma vez, ó Pai bondoso, para que possamos ver o que sem o Senhor nós não conseguimos. E ajuda-nos para que a Tua palavra, a Bíblia, faça a diferença na nossa vida, porque ela contém a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos em Teu nome, Pai. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe muito, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.